Eu tive que esperar um ano para poder gravar esse vídeo. Eu tive essa ideia logo depois do Natal do ano passado, 2020, e eu queria gravar esse vídeo assim num dia de Natal mesmo, dia 25 de dezembro. E aconteceu agora, em 2021, e estamos aqui para poder falar sobre essa questão do nascimento de Cristo, da morte de Cristo, da vida de Jesus, essa representação que se faz do Natal atualmente. É óbvio que ela sofreu uma série de modificações com o passar do tempo, e há uma série de outras referências que elas mostram um outro lado de Cristo, um outro lado sobre a vida de Jesus. É importante lembrar que a própria vida de Jesus ela é cheia de controvérsias. Inclusive existem historiadores que eles até questionam a própria existência de Jesus ou não, ou seja, se o Jesus de fato histórico homem ele existiu, ou é fruto de uma série de narrativas que são construídas por uma série de pessoas que viveram na época. Mas a grande maioria dos estudiosos, eles corroboram, ou seja, eles concordam que o Jesus histórico, né, o indivíduo, a pessoa Jesus, ele de fato viveu. E de tudo que eu já li, do que eu já estudei, eu concordo com essa maioria de estudiosos, de que Jesus de fato, como pessoa, como indivíduo, ele viveu, mas não só ele se proclamava o Messias, mas já já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Antes da gente começar de fato, se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa o sininho, senão você perde as nossas conversas. Aqui é um canal de filosofia, de política, enfim, de sociologia. A gente fala sobre muitas coisas de religião e, enfim, a gente fala sobre os temas aí mais interessantes que a humanidade possa nos oferecer, beleza? Muito bem, o principal livro de referência que eu tenho para nossa discussão de hoje é esse aqui. Eu já mostrei esse livro para vocês, O Homem que se Tornou Deus, do Gerard Messager, tá? É um escritor francês assim pouco conhecido, mas que eu particularmente me apaixonei por ele. Já tô comprando vários livros dele, lendo. Ele é um autor assim que, tipo, lembra um pouco, né, aqueles romances da Operação Cavalo de Troia, mas assim, tão bom quanto, né? Um escritor assim realmente fantástico que consegue assim romancear determinadas circunstâncias históricas e colocar de uma forma romanceada. Então, assim, é incrível, eu gostei muito. E esse livro em particular, O Homem que Virou Deus, né, é uma narrativa fantástica, onde ele vai colocando os elementos históricos, né, dentro daquele contexto da vida de Jesus. Muito bem, é óbvio que a grande maioria das pessoas, quando a gente fala de religião, elas estão acostumadas a acreditar, né, elas têm uma fé, elas acreditam piamente naquilo que está na Bíblia, como se fosse aquela verdade absoluta, né? Evidentemente que não é meu objetivo aqui, né, desmerecer a fé de absolutamente ninguém. Eu sou ateu, né? Eu não acredito em nada dessas coisas aí sobrenaturais e tal, mas sou um curioso, né, eu costumo dizer que minha religião é a curiosidade, minha religião é a dúvida. Então eu sempre estou investigando, eu leio sobre tudo, sobre todo tipo de religião. Eu acho que tudo me interessa, né? Então sempre estou lendo, estudando, lendo alguma coisa, buscando conhecer. E aquela pessoa que ela é pensadora, que ela utiliza o método científico como uma forma de investigação da verdade, ela jamais se furta ao questionamento e à investigação científica, né? Então não é porque a gente quer acreditar numa coisa que necessariamente aquela coisa ela é verdade, né? Muito bem, eu li esse livro aqui todinho, gente, realmente assim um livro fantástico, tá? Onde ele vai de fato ali colocando muitos pormenores da vida de Jesus. Muitas pessoas acreditam que Jesus nasceu do dia 24 para o dia 25 de dezembro, né? Alguns cristãos já veem essa data como uma forma mais simbólica e tal, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, aliás, eles acreditam mesmo, né, que esse dia foi o dia do nascimento de Jesus e tal. Bem, outras leituras, outras perspectivas, elas existem, não é de hoje, é de muito tempo, sobre a vida de Jesus, sobre aquele momento histórico que Jesus vivia, né? Então a Bíblia de longe é a única fonte de informação que se tem acerca daquilo ali. E de longe a Bíblia é uma fonte que a gente possa acreditar piamente. Se a gente pensar de forma racional, científica, né, a gente coloca a investigação e a dúvida antes da crença, né? Então a ciência e a razão ela faz assim. Não é porque está na Bíblia que é verdade, né? Um ou outro fato
ele pode ser corroborado pela arqueologia ou pela história. Mas nem tudo que está ali, aliás, boa parte do que está na Bíblia, ele está de forma simbólica. Né? De forma muito simbólica, aliás. Não corresponde à realidade literal. Né? Bem, como eu falei, muito antes da vida de Jesus, durante a vida de Jesus, muitos outros escritos eles foram produzidos com o objetivo de fazer uma, digamos, uma leitura mesmo até religiosa daquela realidade da época, né? Por exemplo, os apócrifos. Eu estou aqui com uma coleção dos escritos apócrifos. Os escritos apócrifos, eles são uma série de livros que eles foram escritos antes de Cristo, certo? E durante a vivência de Cristo. Ou seja, são livros que não foram incluídos na Bíblia chamada canônica, né, desde o Concílio de Nicéia ali, né, no século IV depois de Cristo. O Concílio de Nicéia vai ser uma congregação de bispos do cristianismo já institucionalizado ali do Império Romano, que vai decidir uma série de questões acerca da religião católica e do que vai ser ou não as teses, aliás, oficiais da Igreja Católica. E incluído nessa estava aquilo que seria então a Bíblia oficial, os textos sagrados oficiais que comporiam então o livro sagrado do cristianismo, no que hoje resulta a Bíblia, né? Que teve ali principalmente a mão do São Jerônimo. Então, esses escritos apócrifos, eles não foram incluídos na Bíblia, mas eles trazem uma série de narrativas acerca dos personagens da época, da vida de Jesus, da vida de Maria Madalena, de muitos apóstolos e de outros personagens que não foram incluídos na Bíblia, mas que conviveram, que conheceram, que testemunharam, né, ali a trajetória de Jesus durante tudo aquilo ali. Né? Agora, um outro escrito que revolucionou demais a leitura que se tem sobre o cristianismo é esse aqui, tá? Os escritos de Nag Hammadi, tá? Isso aqui, gente, é talvez assim um dos documentos mais interessantes, digamos, que se tem sobre o cristianismo, porque a chamada Bíblia de Nag Hammadi, né, os escritos de Nag Hammadi, eles foram descobertos ali na década de 40 por um grupo de pastores que por acaso, né, encontraram vários pergaminhos dentro de uma caverna de Qumran, ali às margens do Mar Morto. E esses escritos trouxeram assim para o cristianismo uma leitura, né, assim realmente assim bastante diferenciada. É isso aqui do James Robson, tá? Essa edição aqui, ó, a tradução completa, né, das escrituras gnósticas, ou seja, da biblioteca de Nag Hammadi, que foi descoberta posteriormente digamos, aos livros apócrifos. Então ele traz uma série de outros livros comentando sobre a vida, inclusive, de Maria Madalena, né? Então, esses grupos cristãos que se afastaram daquela, digamos, igreja institucionalizada do catolicismo, eles tentaram preservar esses escritos que possivelmente teriam sido destruídos pela Igreja Católica oficial, certo? Porque eles não queriam esse tipo de leitura, né, de viés gnóstico, ou seja, de viés esotérico da vida de Jesus, né? Mas eles foram descobertos na década de 40, foram traduzidos por volta de 1977, né? As traduções, os estudos estavam praticamente completos e eles, então, ficaram disponíveis para o público geral. Então eles trazem, de fato, assim, uma perspectiva bem diferente daquilo que a Bíblia, né, digamos, tradicional, ela conta da vida de Jesus, né? Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas controvérsias que a gente encontra em relação à vida de Jesus e ao que esses textos se contrapõem à Bíblia oficial, né? Bem, primeiro de tudo, a gente pode, digamos, levar em consideração a especulação que os evangelhos falam sobre essa questão da linhagem davídica, ou seja, da linhagem de Davi que Jesus teria, né? Bem, primeiro de tudo que José, pai de Jesus, ele não participou, como se sabe, da concepção, pelo menos, como se sabe assim, né, o que a Bíblia canônica diz. Ele não participou da concepção carnal de Jesus. Bem, se ele não participou dessa concepção carnal de Jesus, e sendo José, tá certo, apenas o pai adotivo de Cristo, então, digamos, essa tentativa dos evangelhos de tentar encontrar uma linhagem, certo, davídica, ou seja, da linhagem de Davi para Jesus, ela se torna aí um quebra-cabeça que não tem solução, né?
Porque, de fato, o de sangue mesmo, se a gente levar em consideração essa história, né, da concepção divina de Cristo, então ele viria aí da linhagem de Maria, né? Bem, então o que acontece? Maria, mãe de Jesus, ela era parente de Isabel, que era mãe de João Batista. Por isso, Jesus era primo, tá certo, de João Batista. E essa Isabel, né, tia de Jesus, era esposa, tá certo, de Zacarias, que era que vinham de uma família de sacerdotes. Então José, né, também vinha de uma família de sacerdotes. Então Jesus, ele de certa forma, ele era filho de um sacerdote. José, por questões que até hoje não ficaram muito claras, ele se afastou, né, digamos, ele não concordava com as posições da elite judaica do Sinédrio, né? Isso fez com que ele vivesse longe, tivesse até uma certa aversão à vida em Jerusalém, né? Tornando então Jesus uma pessoa que teve a oportunidade de ter, digamos, uma orientação, tá certo? Digamos, ortodoxa, né? Por meio digamos, da orientação judaica, mas ao mesmo tempo, né, distante, né, daquela visão distorcida que aquela elite judaica que representava o Sinédrio estava ali comandando naquele momento, né? Bem, o José, há uma confusão em relação ao nome Jesus. O pessoal diz que Jesus de Nazaré, né? Que José vinha ali de Nazaré. Mas, na verdade, há uma confusão em relação aos termos, porque o José, pai de Jesus, ele fazia parte de uma seita que era uma seita chamada, né, nazaristas, que era uma seita rigorista, ou seja, uma seita, né, dentro do judaísmo que tinha um rigor ferrenho, né, às leis ali ainda do Antigo Testamento. Acontece que esse termo, digamos, ao qual foi atribuído ao José, na realidade ele dá uma confusão de interpretação, porque os textos canônicos, né, por erro de interpretação ou erro dos copistas e tal, durante todo esse tempo nós sabemos que a Bíblia sofreu vários tipos de traduções e isso é óbvio que gera, né, erros de tradução e de interpretação da Bíblia. Né? Então, na realidade, esse termo, né, aramaico, ou seja, né, nazarita, ou seja, Nazari, que no aramaico quer dizer observador, ou seja, Nazari, membro dos nazaritas, ele foi confundido com Nazere, que é nazareno. Então, ou seja, a real origem de Jesus, né, como sendo ali de Nazaré, ele se torna altamente questionável, né, porque, de fato, né, essa confusão dos termos, ele, na verdade, confunde, né, a real origem de José e, consequentemente, de Jesus. Né, nesse sentido, de que Jesus teria, digamos, um pai que viria, então, de Nazaré. Né? Bem, uma outra coisa muito intrigante que a gente tem em relação a isso, né, segundo os textos canônicos, né, Otávio Augusto, então imperador do Império Romano, teria ordenado um recenseamento de todo o império. Né? A Judéia, né, a Palestina, como se sabe, não só a Judéia, a Palestina como um todo, era uma província romana, que estava sob o comando imperial de Roma, mas tinha ali, tá certo, os seus governadores locais, né, que eram instituídos com a anuência de Roma, obviamente. Então o que acontece? Né? Ora, se você observar o mapa da Palestina, Nazaré, ele fica lá em cima, né, na Galileia. Ou seja, José ele teria que ter viajado de Nazaré, como supostamente foi dito nas Escrituras, para Belém, para registrar Jesus. Percebe? Acontece que se você, né, imaginar aí a distância, certo? Havia um caminho pelo interior que girava em torno de 80 quilômetros e demorava cerca de 4 dias a cavalo, né? E você tinha um caminho digamos, perimetral, né, onde você teria em cerca de 120 quilômetros até chegar a Belém. Ora, José, que já havia sido casado, já enviovou, uma pessoa que tinha ali seus 6 filhos, né? 4 segundo os escritos de Lucas e 6 segundo os apócrifos, ou seja, era uma pessoa experiente.
né? Ou seja, é altamente questionável que José iria se colocar, digamos, numa situação de aventurar a Maria com 9 meses de gravidez a andar 80 quilômetros que fosse, né? Duraria 4 dias essa viagem, ou 120 quilômetros, em torno de 6 dias essa viagem, né? Aí você imagina ele colocar uma mulher de 9 meses no lombo de um jumento para poder viajar 80 ou 120 quilômetros que fosse. Então, quer dizer, uma pessoa experiente como José jamais, né, possivelmente faria uma coisa dessa, né? Então é meio que impensável você imaginar, né, algo em relação a isso, né? Muito bem, uma outra coisa intrigante em relação ao José é o evangelho apócrifo, né, o evangelho árabe da infância, que é o escrito apócrifo, que fala muito sobre José. Ele diz que o José, ele casou com 40 anos de idade com uma outra mulher chamada Maria, e que ele conviveu 49 anos, né, depois enviuvou. Ora, se ele casou com 40 e ficou viúvo com cerca de 49 anos, né, então José teria 89 anos. Quase 90 quando casou com Maria. Percebe? Ora, se José tinha em torno de 89 anos quando ele casou com Maria, né, e os evangelhos falam, né, daquele evento lá em Jerusalém, da Páscoa, que José teria ido com Maria e Jesus para participar da Páscoa em Jerusalém, e Jesus tinha então 14 anos e ocorreu aquele evento dele lá falando, né, no templo e tal. Jesus estava com 14 anos, então você soma aí 89 com 14, José estaria com 104 ou 105 anos. Olha só. Aí você imagina, isso por si só já era impensável, né? Porque a expectativa de vida naquela época era em torno de 45 anos. Né? Então José está com 105 anos e enfrentar toda uma viagem para Jerusalém para poder levar a esposa e o filho, tá certo? Dentro dessa situação, e extremamente lúcido ainda, então, né? Quer dizer, uma coisa que realmente assim é um pouco contraditória, né? Bem, Jesus, né, por tudo que é falado em vários textos e estudos, ele trouxe consigo uma carga muito grande dos ensinamentos dos essênios, né? Bem, em relação a isso, é muito interessante você ver esse livro aqui, né? A História do Ocultismo, do Nascimento de Cristo à Idade Média. É uma coleção, digamos, aqui, além da ciência, da editora Fase, é uma edição esgotada, mas talvez você encontre ainda, onde ele fala aqui detalhadamente várias experiências que Jesus teve, já desde, né, a questão dos essênios, não uma versão histórica aqui da participação de Jesus no grupo dos essênios. Por que se diz tanto que Jesus teve uma inspiração dos essênios? Porque Jesus tem 3 pontos importantes que Jesus professa nas suas pregações, que tem tudo a ver com os ensinamentos dos essênios, né, que eles já professavam 100 anos antes de Jesus surgir, né? Ou seja, o distanciamento entre a questão do espírito e da matéria, eles viam essas questões como bem separadas, né? Os essênios defendiam também essa questão da visão milenarista do mundo, do universo, ou seja, né, Jesus trazia muito essa questão do milenarismo, da volta de Deus, né, ou seja, o julgamento final, aquela coisa enfim, né, do juízo final. Então isso vem também dos essênios, que são um grupo, os essênios eram um grupo de judeus que viviam ali às margens do Mar Morto, especificamente em Qumran, né? E eles tinham uma, digamos, aversão, ou seja, eles acreditavam que os judeus eles tinham tipo que se perdido dentro dos ensinamentos de Deus. Então eles viviam ali separados, viviam ali, né, digamos, buscando a iluminação e tentando viver fora daquela corrupção que eles acusavam os judeus de terem caído, né? E o terceiro ponto, o primeiro, a questão da separação do espírito e matéria, segundo, essa questão da visão milenarista, e o terceiro, a questão do batismo. Tem outros pontos, mas esses são os 3 principais pontos que Jesus ele assimilou dos essênios. Por isso que se acredita muito que Jesus tenha feito parte, né, dessa seita dos essênios, absorvido algum desses ensinamentos e rechaçado outros, né? Tanto é que antes de Jesus ser batizado, né, quer dizer, o João Batista, seu primo, já tinha esse hábito do batismo, já trazia essa carga, né, digamos, inspirativa dos essênios, do qual Jesus continuou. Né? Do qual Jesus continuou. Muito bem. Continuando aqui.
não houve nenhum tipo de recenseamento, como os textos canônicos falam, como principalmente no Evangelho de Lucas, né, que ele fala que houve recenseamento do Otávio Augusto. Na realidade, esse recenseamento não houve no ano 1 da era cristã, certo? Então, há inclusive os textos canônicos, eles confundem, porque eles confundem Herodes o Grande com o seu filho, Herodes Antipas. Então eles tratam como se fossem os dois. E quando ele fala de Herodes, ele se refere a Herodes o Grande, quando na realidade, né, o Herodes o Grande ele já havia morrido em 4 a.C. Ou seja, seria impossível que Herodes o Grande tivesse ali, né, cumprindo a ordem a mando do Império Romano do recenseamento. Percebe? Então o que acontece é o seguinte, que na realidade houve um recenseamento, segundo alguns historiadores, certo? Houve um recenseamento que ocorreu em torno do ano 7 a.C. Então, se esse recenseamento é o padrão para dizer como referência temporal do nascimento de Cristo, na realidade Jesus teria nascido em 7 a.C., né? Que foi o ano em que houve o recenseamento, e 10 anos depois, 7 depois de Cristo, houve outro recenseamento. Então eles fazem uma confusão, né? Principalmente Lucas faz uma confusão no seu evangelho, né, em torno do recenseamento em 7 depois de Cristo e 7 antes de Cristo. Né? Não houve recenseamento no ano 1. Ou seja, Herodes o Grande já estava morto, morreu em 4 a.C., né? Seu filho Herodes Antipas é que se tornou então o preletor aí da Judéia e da Pérea, né, no lugar do seu pai, mas eles confundem os dois, percebe? Bem, um outro ponto importante da gente perceber é o seguinte, né, sobre essa questão da estrela de Belém. No ano 7 a.C., né, ocorreu um evento astronômico magnífico, ou seja, Saturno e Júpiter, eles estavam muito próximos e estavam próximos, assim, teoricamente a gente vê no céu, né? Ou seja, próximo um do outro em termos de visualização, e eles estavam mais próximos também da Terra, ou seja, né, ocularmente você tinha um vislumbre muito maior desses planetas, percebe? Então, ou seja, e nos meses de maio, setembro e dezembro foi onde você teve uma maior possibilidade de visualização desses astros. E esses astros, eles possivelmente foram confundidos com a tal estrela de Belém, do qual os textos canônicos falam que os reis magos teriam então se guiado para poder ali encontrar, né, o bebê, né, o Cristo, o Salvador, o Messias, do qual havia sido profetizado, né, por Isaías no Velho Testamento. Percebe? Então, ou seja, bem, se Jesus nasceu dia 7 a.C., né, então nós temos aí o seguinte, né? Se segundo Lucas ele foi crucificado em 30, né, da era cristã, então Jesus teria aí 33 anos, em torno de 33 anos, né, 37 para outros historiadores, né, e dependendo aí dessa variação, né, do ano correto que Jesus teria nascido, que é na realidade uma grande incógnita. Até o próprio 7 a.C., né, é uma hipótese mais plausível ao juntar os dados das informações dos textos canônicos com os textos apócrifos e a própria, digamos, documentação relacionada, por exemplo, à vida desses reis. Né? Por exemplo, os textos canônicos falam que na época o governador da Síria era o Quirino. Né, por exemplo, mas o Quirino ele governou de 8 a 2 a.C. e não há nenhum relato de, digamos, de recenseamento durante o seu reinado na Síria. Percebe? Muito bem. Ou seja, a possibilidade de Jesus ter nascido do dia 24 para o dia 25 de dezembro, ela é praticamente nula. Não é? Aliás, o dia 24 para o dia 25 é considerado a data de comemoração de uma velha tradição pagã, né, em comemoração ao deus Mitra, tá certo? E sua vitória sobre as trevas, ou seja, o nascimento de Cristo, a estrela de Belém, tudo faz uma alusão na realidade a essa questão do renascimento e da luz, que é muito defendida e é muito comemorada dentro da própria religião pagã, percebe? Muito bem. Outra coisa interessante a gente observar é o seguinte, o João, quando ele escreve, né, no capítulo 18, versículo 12, que as tropas foram prender Jesus, tá certo, para levá-lo então a julgamento, essas tropas,
elas só poderiam ser tropas de Pôncio Pilatos, pois ali em Jerusalém a autoridade máxima era de Pôncio Pilatos, não de Herodes, nem do Sinédrio. Então o que acontece? Isso nos leva a crer que o Pôncio Pilatos ele já sabia, ele já tinha anuência, diferentemente do que os textos canônicos falam, ele já tinha uma anuência de que Jesus seria preso, né? Ou seja, já tinha conhecimento disso. E se você pegar ali o relato acerca da morte de Jesus e tal, nos textos canônicos, você vai perceber o seguinte, né? Naquele dia, astronomicamente falando, o Sol ele se pôs às 15 horas e 47. Como é sabido por aqueles que leem a questão do cristianismo e conhecem um pouco, né, era proibido que houvesse pessoas crucificadas ali já perto da Páscoa e não poderia se sepultar após o pôr do sol, principalmente da Páscoa. Então, ou seja, por isso a pressa na crucificação, porque Jesus deveria ser morto, assim como os outros criminosos, deveria ser morto, né? Ou seja, descer Jesus da cruz e enterrá-lo antes do pôr do sol o mais rápido possível. Acontece o seguinte, né? Se a gente pegar aí essa lógica dos horários aí, né, em relação à morte e sepultamento de Jesus, a gente vai ver que se o pôr do sol foi às 5h47, Jesus foi dado como morto às 18 horas, então você teve de fato aí uma correria imensa para você conseguir, digamos, tirar Jesus da cruz e ao mesmo tempo você poder sepultá-lo, né? Porque olha só, às 18h10, né, segundo o texto canônico, se você pegar essa lógica dos horários, às 18h10, José de Arimateia e Nicodemos chegam ao palácio, né, para poder pedir a Pilatos o corpo de Cristo. Às 18h15 eles seriam recebidos pelo procurador, né, Pôncio Pilatos, que era o representante de Roma, né, em toda a Palestina. 18h20 o procurador, tá certo, manda o centurião verificar se Jesus está morto. Às 18h40 o centurião confirma que Jesus está morto. Às 18h50 eles vão ao Gólgota, pegam o corpo de Cristo. Às 19 horas chegam lá no Gólgota, tiram o corpo de Jesus. Às 19h20 eles colocam o corpo no chão e preparam, né, para poder levar o cortejo. Às 19h40 eles levam o cortejo, né, de Jesus até a tumba. Entre as 20h10 e as 20h30, ou seja, muito depois do pôr do sol, né, o que era proibido pelas leis judaicas, eles então realizam o sepultamento de Jesus, né? Só que se você pegar esses horários aqui, é um horário muito curto para que você possa fazer isso tudo. Ainda tem essa questão, não é? Bem, no relato de Mateus, ali no capítulo 28, 27 e 28, onde ele vai, né, Mateus vai falando sobre a questão do sepultamento de Jesus e tal, e como se deu essa questão da crucificação, né? Mateus fala o seguinte, né, que os guardas são orientados a dizer, né, às autoridades que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Ora, se os guardas estavam dormindo, como é que eles iam saber quem roubou o corpo? Então isso é uma contradição muito grande que há ali no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 3 a 4. E outra, nesse capítulo, o Mateus ele diz que eram muitos guardas. E no capítulo 27, versículo 16, ele fala que é apenas só um. Então, uma das contradições que a gente encontra aí nesse relato também em relação aí ao sepultamento de Cristo, né? Bem, quando Jesus foi preso, né, e o Lucas relata isso no capítulo 23, versículo 8, né, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, estava em Jerusalém, diz ele, né? Só que ele diz que estava acompanhado por tropas, o que era improvável, porque o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, né, assim como o pai, não tinha autoridade sobre Jerusalém. Era uma autoridade que cabia a Pilatos, né? Então ele não podia estar ali com tropas, e muito menos ele tinha autoridade, como Lucas relata, de pressionar o Sinédrio. Porque o Sinédrio não estava sob a jurisdição e nem sob a autoridade, né, do território do qual a família de Herodes governava. Então é uma outra coisa também improvável dentro dessa circunstância, né? Uma outra coisa importante é o seguinte:
haviam outros indivíduos que se diziam Messias naquela época, né? Por exemplo, você tem o Dositeu, tem o Apolônio de Tiano e o Simão o Mago, que na mesma época de Jesus conviveram com ele, também tinham uma mensagem messiânica, se diziam profetas, se diziam Messias. Haviam vários outros, né? Por N motivos, né, Jesus ele ganhou uma importância, ele ganhou uma referência maior que todos esses outros, né? Ganhou uma referência maior que todos esses outros. Inclusive você pode ver isso aqui, ó, nesse livro da tradição, onde ele conta, né, essa história desses outros magos que faziam parte também. Aqui nesse livro também você encontra, tá? Aqui no livro da tradição, do Jean-Michel Guibert, também muito bom, onde você encontra um pouco da história desses outros messias, né, que conviveram com Jesus e também tinham essa mensagem messiânica que Jesus pregava, né? Mas esses caíram no esquecimento e Jesus ganhou uma referência entre, né, a população, né? Então o que acontece? Bem, uma outra coisa estranha da gente perceber é o seguinte: o João foi o único que fez um relato referente, tá certo, a Jesus ali na cruz, né? Bem, onde é que estavam os outros apóstolos quando Jesus foi crucificado? Essa também é uma outra boa pergunta, né? E então o relato de João é o único que traz ali, tá certo, essa referência em relação, né, à sua testemunha ocular, né, da crucificação de Jesus. E ele que fala aquele relato, né, onde Jesus diz assim, para a sua mãe, né, eis, né, para ele dizendo assim, eis, mãe, eis o teu filho, né, dizendo para João, como se João se autorreferisse como seguidor não só como seguidor, na verdade, aquele que iria levar à frente o cristianismo, né, sobre a autoridade que Cristo havia de alguma maneira lhe concedido. Nenhum outro apóstolo, né, confirma essa autoridade que foi dada a João, né? Então isso é João dizendo de si mesmo, né? Então é outra coisa que realmente levanta muitas dúvidas acerca dessa autoridade que João supostamente teria herdado, né, do Cristo. Percebe? Gente, então assim, dei muitas referências aqui de livros para vocês, que vocês podem procurar, ler, estudar, né, analisar aí. De fato, assim, a história de Cristo é uma história muito intrigante, tanto é que, nossa, até hoje no mundo todo se comemora essa data que seria o suposto nascimento de Cristo, mas que muitas referências históricas elas trazem aí, de fato, uma visão controversa acerca das N contradições que há nos livros canônicos. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte, pra gente finalizar esse vídeo. Quem bebe água de uma só fonte morre de sede. Então é impensável que alguém, né, leve toda a sua vida lendo apenas uma fonte, uma referência, e achar que toda a verdade do universo, né, e do mundo está ali, né? Por isso que é importante ler outras referências, é importante ler outros livros, é importante você contrapor informações, né? Porque senão você fica naquela crença dogmática de achar que toda a verdade do mundo está ali, né? Bem, aí se a pessoa quer acreditar que toda a verdade do mundo está ali, paciência, né? Mas existem outras referências, existem outras informações que permaneceram ocultas da humanidade, e que estão aí, para quem tiver a coragem, né? Eu acho que a palavra melhor é essa, a coragem, a ousadia de, como dizia o Kant, ousar saber, ousar pensar, ousar questionar, beleza? Gente, grande abraço, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, compartilha, se inscreve e dá o like, valeu!